Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael e você é muito mais que bem-vindo a mais uma edição do Papo Reto. No programa de hoje nós vamos desmistificar o tabu da igualdade de gênero. Teremos a participação de especialistas como também de pessoas que viveram experiências profundas com a desigualdade. E para começar eu te convido a me acompanhar numa história sensacional. Então, vem comigo. Não é novidade que o mundo dos esportes sempre foi majoritariamente masculino. O futebol feminino no Brasil sempre sofreu com a falta de patrocinadores. Inclusive, recentemente, nas Olimpíadas de Tóquio, nós tivemos o caso da jogadora Marta, conhecida por diversas vezes ser eleita a melhor jogadora do mundo, fazendo protestos pela igualdade salarial entre homens e mulheres, jogadores e jogadoras. Nesse momento, a gente vai conhecer a história de uma pessoa muito especial. Ela nunca foi de fato jogadora profissional, mas a sua história se entrelaça com os esportes de uma forma linda. E eu tenho certeza que servirá de inspiração e aprendizado para todos nós. Pessoal, a gente está chegando agora aqui para buscar a nossa primeira entrevistada, primeira participante do Papo Reto de hoje. Bora lá? Opa! Oi, Rafa! Tudo bem? Tudo Oi, Mayara! bom? Mayara, prazer! Prazer! Que alegria ter você aqui no nosso programa hoje. Mayara, só antes da gente começar o nosso papo, deixa eu te perguntar o que você faz da vida, quais são seus hobbies, para o pessoal de casa também te conhecer melhor. Perfeito. Eu faço, no momento eu estou cursando Engenharia Civil, gosto muito de ler, mas um dos meus hobbies preferidos é jogar futsal. Então você é uma boleira. Sou uma boleira. Mayara, então esse seu gosto por esportes, por futebol, de onde que ele veio? Como é que surgiu? Como que você pratica? Você tem o hábito de praticar semanalmente? Como que é? O meu gosto pelo futebol, ele vem, de família, vem do meu pai. Isso eu tinha o quê? Acho que uns 4 anos de idade. Ele me colocava na garupa da bicicleta e saía comigo. Que legal! Fazer uma perguntinha aqui que eu tenho certeza que o pessoal de casa quer saber. O futebol, ele é um mundo majoritariamente masculino. Sim, sim. E eu queria te perguntar, você sendo mulher, como é que foi entrar nesse mundo? Como é que é viver no mundo de homens? É muito complicado, é algo assim que a gente, nós mulheres que gostamos de futebol, a gente encontra bastante dificuldade, né? Sim, quando eu comecei, eu tive que começar jogando com os meninos na escola. Então, assim, foi uma dificuldade para eles aceitar. Você sendo menina, para você jogar com os homens, primeiro eles têm que te conhecer. Sim. Saber que você joga. A partir do momento que eles sabem que você joga, eles acabam te dando uma credibilidade maior. Mas até eles te conhecerem, até você começar a se soltar em quadra ou no campo, seja lá onde for, leva um pouquinho de tempo e de adaptação. Então, assim, é bastante complicado, mas é algo que a gente vem construindo e conseguindo aprimorar, digamos assim, né? Então você jogava com as mulheres também, mas com os homens? Sim, jogava com as mulheres e com os homens. E começou a se destacar. Sim, então foi. você era boa de bola? Olha, antigamente eu era boa de bola. Mas hoje não é mais? Não, hoje em dia a gente tá ali moderadamente, né? A idade vai batendo, né? É verdade, é verdade. Você já se sentiu em algum momento inferiorizada? Sim, já me senti bastante inferiorizada em relação ao futebol, assim, de ter que, vamos supor, implorar para poder jogar, para poder fazer o que eu gosto. Exatamente, é algo assim que machuca bastante, né? Ter que lutar por algo que, poxa vida, poderia ser mais natural, poderia ser algo mais amplo, né? Não só para os homens, mas também para as mulheres. Sim. Já me senti inferiorizada tanto no curso como no esporte, mas no esporte, como eu pratico há bastante tempo, é algo que, já foi antes, não é de agora, infelizmente. Sim. Agora, Mayara, eu fiquei sabendo que na sua faculdade existe um campeonato esportivo onde você é técnica de um dos times. E esse campeonato é um campeonato masculino. Exatamente. Ou seja, você
comanda ali um time de homens. Exatamente. Como é que é essa experiência nesse mundo masculino de ser técnica, de comandar, de liderar homens? Olha, não foi uma decisão fácil aceitar, foi difícil. Eu comecei treinando ano passado. Ano passado eu já treinei e foi a primeira vez que eu treinei um time masculino. E assim, foi uma experiência muito legal, foi algo bem assim, gratificante. E saí campeã ano passado. Você foi campeã? Saí campeã ano passado. Éramos uma dupla, eu e outro rapaz. Esse ano já foi diferente. Esse ano eu já fui, assim, digamos assim, convocada a treinar um time sozinha. E aí eu pensei, nossa, como que eu vou fazer? Sim. E aí, atualmente eu treino, na verdade, 3 times. Três times na mesma competição? Na mesma competição. O que Graças aconteceu? a Deus ainda não se enfrentaram. Então, assim... Isso que eu ia perguntar, como é que vai fazer, né? Vai ficar um tempo em um time, outro tempo no outro time. Mas como nós somos em duas, eu e mais uma moça, a gente, quando os 2 times jogaram no mesmo horário, a gente se dividiu. Uma treinou outra ficou com outro. A gente sabe que o futebol masculino, ele é, de fato, mais valorizado que o futebol feminino. Você tem esperanças, vê um cenário diferente? O que você acha que pode ser feito para que o futebol feminino pode ser mais valorizado? Hoje em dia, a gente vê o futebol feminino sendo um pouco mais valorizado, né? Principalmente pelos times da Série A do Brasileirão terem um time feminino. Todos os times do Brasileirão da Série A masculino tem que ter um time feminino. Sim. Então acho que isso já deu, vamos dizer assim, um up, né, para o futebol feminino. Mas eu acho que ainda tem muito a crescer, tem muito a melhorar, tanto em visibilidade como apoio, né? Acredito que crescendo o apoio para o futebol feminino, as coisas vão crescer ainda mais, tanto de visibilidade, quanto de patrocínios, digamos assim. Sim. Eu acredito que... É um dos grandes pontos, inclusive, né? Exatamente. Eu acredito que nós estamos ali construindo aos poucos. Digamos assim, um degrau de cada vez nessa subida dessa escada, que é o reconhecimento pelo futebol feminino. Entendi. Mayara, a gente já está chegando aqui nos nossos estúdios. A gente vai se encontrar agora com o restante dos participantes do Papo Reto de hoje. Legal. Então eu vou estacionar aqui para que a gente possa descer, tá bom? Tá bom, pode deixar. O pessoal vai vir aqui com os guarda-chuvas pra gente não se molhar, né? Obrigada. Mayara, a gente já está chegando aqui nos nossos estúdios para a gravação do Papo Reto. E eu queria finalizar aqui essa nossa conversa com a seguinte pergunta. A gente entende que a nossa sociedade, de fato, ela é machista. Mas eu queria saber de você, o que a gente pode fazer para reverter essa situação? Sim, acredito que para a gente mudar essa nossa cultura machista, principalmente dando mais oportunidade para as mulheres, tanto na área esportiva quanto na área... seja lá qual for, profissional, acredito que esse é um passo muito grande, porque para a gente acabar com essa desigualdade, a gente precisa dar oportunidade para as mulheres e também apoiá-las nos esportes, nos cargos, dando para elas o que elas precisam e merecem, né? Todo o suporte necessário. Exatamente. Mayara, sensacional. Chegamos nos nossos estúdios. Perfeito. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente já está aqui também com a presença dos nossos outros participantes. Olá. Tudo bem, gente? Pode sentar, fica à vontade. E você aí de casa, fica por aqui que o programa Papo Reto está só começando. Tem muita coisa boa para vir. Até daqui a pouco. Quem sabe levar a sério o dinheiro sabe que não basta ter o app de um banco. Tem que ter um banco sério por trás desse app. E quem sabe Safra? Abre uma conta no Safra. É fácil. É pelo app. Um jeito super simples de ter um banco super sério pra você. Com cartão de crédito com experiências exclusivas, empréstimo com taxas especiais e ajuda de especialistas para investir. É simples e é Safra. É pra quem sabe. Abra sua conta pelo app. Quem sabe Safra.
Muito bem, estamos de volta aqui agora com o segundo bloco do nosso programa Papo Reto, nosso encontro semanal para debater dos mais diversos e relevantes assuntos da sociedade. Eu estou aqui com a Mayara, a gente acabou de chegar nos estúdios do Papo Reto, já estamos aqui sentados, confortáveis, também na presença da nossa plateia, o nosso público presente no dia de hoje. E nesse programa estamos debatendo de um assunto muito importante, igualdade de gênero. E para que a nossa conversa possa fluir de uma forma melhor, para que nós possamos aprender mais sobre essa temática, temos aqui uma convidada super especial. Ela que é mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Sorocaba, graduada em Jornalismo pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde também leciona no curso de jornalismo. E ela que escreveu um livro em 2015 com a temática de violência doméstica, intitulado Depois do Sim. Eu gostaria que todos nós aplaudíssemos a nossa convidada, Jennifer Costa. Obrigada, Rafa. Que gentileza tua. É uma grande alegria ter você aqui conosco nos nossos estúdios. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Jennifer, esse é um assunto muito especial. O nosso programa, a partir de uma grande demanda de pedidos, de mensagens dos próprios telespectadores, nós resolvemos debater sobre a igualdade de gênero. Esse é um assunto que é pouco debatido, talvez nos meios de comunicação, mas a gente sabe que a sociedade em si clama por mais conhecimento, clama por mais relevância. E por conta disso, a gente já vai começar com uma pergunta bem pontual, uma pergunta até mesmo para instruir os nossos telespectadores, para a nossa plateia, os nossos convidados, que é o seguinte: como nós podemos definir o que seria a igualdade de gênero? Eu acho que sua apresentação foi excelente. Você tocou num ponto muito central sobre o papel dos meios de comunicação na conversa e no debate sobre esse assunto, porque a imprensa, por si só, trata mais do aspecto alarmista, né? A gente fala mais do número, do que já aconteceu, do problema, e é difícil a gente propor discussões e reflexões sobre o assunto para a gente educar a população, né? Um meio de prevenir a violência e os aspectos decorrentes da desigualdade de gênero é a educação. Então, acho que isso que a gente está fazendo aqui é um começo, né? E isso tem que ir para outras esferas. Agora, em relação à sua pergunta, o que é igualdade de gênero, a gente tem que pensar primeiro o que é desigualdade, né? E quando a gente entende que desigualdade é quando há pessoas em espaços diferentes com os mesmos requisitos, pessoas que ganham salários diferentes, trabalhando na mesma função, com o mesmo tempo de experiência, então a gente começa a entender o que seria igualdade de gênero. Só que quando a gente traz isso para uma discussão voltada, né, entre homens e mulheres, a gente está definindo que igualdade de gênero é quando homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres numa sociedade, em qualquer âmbito, religioso, social, político, econômico, né? Isso significa que a gente não tem só privilégios, né? A gente não vai ter só os mesmos privilégios. A gente vai ter também as mesmas dificuldades, as mesmas questões sociais, né? Então, são problemas e coisas boas. Igualdade de gênero coloca a gente no mesmo lugar. Perfeito. Geralmente, quando a gente traz à mente esse tema, igualdade de gênero, ou então desigualdade de gênero, meio que automaticamente a gente associa isso ao movimento do feminismo. E aí eu pergunto exatamente sobre isso. Qual que é a questão relacionada entre esse assunto de igualdade, desigualdade e esse movimento, o movimento feminista? Às vezes as pessoas falam assim, meio sem querer eu vou falar de igualdade ou desigualdade e acabo falando de feminismo. Porque tem tudo a ver. Muitas pessoas acham que o movimento feminista está apenas relacionado à busca pelo fim da violência contra a mulher, né? E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de violência física, sexual, verbal, psicológica e patrimonial, que é a violência em que você é privada do seu direito de sair ou entrar no seu ambiente doméstico, né? Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, não tem como não falar de feminismo, porque o movimento feminista, desde o seu início, lá no século XIX, ele prevê o fim, né, da violência, mas, acima de tudo, a igualdade de gênero. Então, ele foi um grande impulsionador dessa grande questão, dessa grande reflexão. Então, se a gente pensar no início, né, do feminismo, lá nos primeiros anos, desde a Revolução Francesa, né, isso em 1790, 1780, o que a gente pode perceber? Que a grande discussão não era pelo fim da violência física,
contra a mulher. Era pelo direito ao voto. Direito de participar de debates, de exercer uma profissão, né? Sair do espaço doméstico e ter participação social, política. Então, isso é igualdade de gênero. Então, por isso que o movimento feminista ele é um grande impulsionador da igualdade. Perfeito. Então, se a gente analisa essa discussão da igualdade de gênero, se ela chegou onde chegou hoje em dia, é por conta do movimento feminista. Ele foi quem deu grandes e largos passos. Mas eu já pergunto para você, como está o andamento dessa discussão? Será que a gente ainda tem muitos passos a serem dados? Será que a gente já conquistou esse debate, já conquistou um lugar devidamente apropriado? Como a gente pode enxergar esse avanço? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui conversando, né, com você, de falar sobre isso. Assim, eu sou professora, eu já trabalhei em ambientes muito diversos, então eu tive a oportunidade de debater esse assunto com muitas pessoas diferentes, com homens, mulheres, homossexuais, e discutir esse assunto sobre várias perspectivas. Eu tenho sentido, e eu acho que todos vocês também têm percebido, que as pessoas têm se sentido um pouco mais abertas, né? A gente tem falado um pouquinho mais, a gente tem mais informações. Tudo bem que sempre tem informações do ponto de vista mais assim apagar incêndio, né, do que preventivo, mas a gente tem conversado mais. Eu acho que o debate é importante para que a gente consiga realmente resolver isso. Agora, eu acho que ainda falta muito, né? Falta muito. Tem ambientes que eu sinto que precisavam ter mais conversa sobre isso. Por exemplo, família, lar. Pouco se fala dentro de casa sobre educação igualitária, igualdade de gênero. Então, você ensinar os seus filhos, ou você, filho, ensinar os seus pais como se deve ter um comportamento igualitário, como você deve agregar, como você deve tratar as pessoas, né? E aí a gente até pode sair da questão de feminismo, a gente entra na questão de humanismo, que é para discutir situações que envolvem a prática social equilibrada, né? E isso começa dentro de casa. E agora, reflitam vocês, né? Vocês conversam com seus pais, seus avós, né? Pensando em pessoas que estão mais enraizadas no machismo, sobre esses assuntos. Então, é ali que deve começar a conversa. É interessante que quando a gente para pensar nesse assunto, nessa temática, isso tem mais a ver mesmo, como você falou, com o nosso desenvolvimento como humano, como sociedade, certo? E pensando na nossa sociedade brasileira, eu vou fazer uma pergunta que foi bem comentada nas redes sociais, que é o seguinte: quando você olha para a legislação brasileira no âmbito trabalhista, educacional, direitos humanos, pode-se dizer que as mulheres têm conquistado mais direitos? Olha, complicado. Por quê? O pessoal não está pegando mole nas perguntas. Não, o pessoal está judiando. Quando a gente pensa em legislação, né, a gente tem que encontrar um sinônimo para entender como isso funciona. A legislação brasileira é responsável por fiscalizar o executivo, fiscalizar as leis que existem, né? Então, no sonho, né, na teoria, a legislação deveria fiscalizar se as leis brasileiras funcionam, né? E agora, trazendo para a nossa discussão de igualdade de gênero. A legislação fiscaliza as leis que existem, que defendem a igualdade de gênero, ou até mesmo que envolvem questões relacionadas à violência contra o gênero feminino. Lei Maria da Penha, um exemplo, né? Uma lei muito famosa no Brasil e no mundo. Uma das leis mais eficazes no nosso país. Bom, o que é que a gente sabe, né? E o que eu posso dizer para vocês do que eu entendo sobre isso? Eu acho que a gente tem uma grande questão de igualdade de gênero dentro do poder legislativo no país, em todas as suas esferas. Por quê? Igualdade de gênero requer representatividade. Quantas mulheres existem no poder legislativo hoje? Esse número é equiparado ao número masculino? Então, se a gente olhar para os números, se vocês assistirem uma sessão no plenário, na Alesp, por exemplo, né, falando do Estado de São Paulo, vocês vão perceber que não tem representatividade feminina. Então, os órgãos fiscalizadores brasileiros são marcados, em grande parte, pela presença masculina. Então, se a gente trazer essa discussão para o eixo da igualdade de gênero, vamos fiscalizar as leis, a gente vai ter uma visão muito tendenciosa, masculina. Por isso que a gente não pode ter mais homens e nem mais mulheres. A gente tem que ter um equilíbrio. Porque aí a gente consegue a igualdade. Porque a gente não tem um olhar tendencioso, né? Ou parcial, como a gente chama dentro da própria comunicação, né?
Jennifer, perfeito. Sua explicação, ela com certeza está trazendo luz para esse debate, para a nossa compreensão. Muito bem, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que chamar agora o intervalo. Mas fica por aí, porque no próximo bloco nós vamos ter o quadro Papo de Rua, onde você vai poder expor a sua opinião acerca desse assunto tão interessante. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Papo Reto. E, Jennifer, a gente já vai voltar com uma pergunta que, infelizmente, mexe com a gente, é uma notícia triste, mas a gente, ao analisar os índices do feminicídio e violência contra a mulher no Brasil, eles continuam altíssimos e até aumentando. Por que a gente tem essa tendência aqui no nosso país? Por que acontece dessa forma? Rafa, essa pergunta é muito, muito capciosa. E é uma pergunta que me faz pensar sobre o cenário mundial. Porque a gente está falando de Brasil, a gente está discutindo, a sua pergunta é sobre o Brasil, mas a gente tem que pensar no movimento que acontece no mundo inteiro, né? Isso tem crescido no mundo inteiro, no Brasil também, né? Então, nós somos parte de um índice que cresce mundialmente. Agora, vamos pensar no Brasil. Bom, nos últimos meses a gente tem uma explicação que todo mundo está dando toda a justificativa possível para essa explicação, para esse fato, que é a pandemia da Covid-19. A gente viu um movimento acontecer por causa da pandemia, do isolamento, de pessoas que despertaram o pior de si, né? E aí, em vários aspectos. Por outro lado, pessoas descobrindo várias doenças emocionais, enfim. O que aconteceu em 2020, que é o que a gente tem de dado recente, é que muitas pessoas, por conta do isolamento, da quarentena, ficaram e se sentiram mais ameaçadas na questão da violência contra a mulher, né? A gente está falando de mulheres que se sentiram ameaçadas e que, de fato, sofreram algum tipo de violência. Recentemente, há poucos meses, saiu uma pesquisa, e o Disque 180 e Disque 100 divulgou um número que me assustou bastante. Só em 2020, 105 mil mulheres denunciaram o seu parceiro contra algum tipo de agressão. E daí a gente
está falando, novamente, das 5 violências, né? Física, moral, sexual, psicológica e verbal. E patrimonial. Então, o que a gente pode entender? Que dessas 105 mil que denunciaram, pode ter acontecido qualquer coisa, né? E a gente sabe que a violência física é resultado de outras violências que antecedem, né? Não acontece simplesmente uma agressão física e não começou ali. Vem de um histórico, né? Tem acontecimentos anteriores. Agora, o que é a grande questão para a gente refletir sobre os índices é que estudos no mundo inteiro revelam que grande parte das vítimas não denuncia o agressor. Por medo, vergonha, porque tem filhos, dependência financeira, sentimento. Né? São muitos motivos e não cabe a gente julgar, né? Cada mulher está numa situação. Então, imaginem o número real. Imaginem o número real. Por que essas mulheres não denunciam? Elas têm conhecimento da lei? Elas sabem o direito que elas têm? Existem políticas educativas nos ambientes onde elas estão? Né? O que falta? Qual o papel do Estado, o papel da igreja, o papel da escola, né, no combate e na ajuda, né, a diminuir esses índices que crescem, infelizmente, a cada ano? A gente pode atribuir, sim, a responsabilidade do crescimento desses números ao próprio Estado, às políticas legislativas, às leis, à fiscalização, à execução. Né? A Lei Maria da Penha tem as medidas protetivas que protegem as mulheres em relação ao agressor. Isso realmente está sendo eficaz? Isso está sendo fiscalizado? Né? Então, a gente tem que observar esses processos e também criar consciência. Também podemos dizer que o aumento, né, dos índices se dá também pela coragem de muitas mulheres de denunciar o agressor. Com a conscientização, isso pode ser um reflexo também de muitas mulheres que se sentiram encorajadas e que percebem que há, sim, uma saída. Né? E isso para a gente tem que ser assim, a grande mensagem dessa conversa. Né? E, Jennifer, esse é um dos intuitos, inclusive, do nosso programa. O Papo Reto, ele tem por objetivo inspirar, encorajar você de, através dessa luz, através dessa compreensão mais ampla, vencer, superar esses desafios, fazer com que a desigualdade, ela, de fato, seja vencida. Esse é um assunto que levanta muitos tabus, é muito complexo falar sobre isso. E para que a gente consiga entender um pouco mais do que se passa no imaginário do povo, a nossa equipe foi às ruas para entender, de fato, o que a sociedade, o que a população entende sobre desigualdade e igualdade de gênero. Então, com vocês, o Papo de Rua. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paula e eu vim às ruas para saber o que o povo pensa sobre a igualdade de gênero. Então, vamos lá? É como o termo já diz, né? Ter a igualdade entre homens e mulheres. É você saber que elas estão saindo do mesmo ponto de partida e que, independente se é homem ou mulher, essa pessoa ela vai conseguir alcançar os mesmos objetivos e não vai ser prejudicada pelo sexo de nascença. Sim, existe um problema, tudo que é desigual, tudo que é injusto é um problema, né? Senão, não seria assim. Teve uma questão no Enem do ano passado, desse ano, né, que foi do ano passado, que a Marta ganhava bem menos que o Neymar, né? Que a Marta faz a mesma coisa que o Neymar e no mercado ela é muito valorizada que o Neymar. O Neymar ganha milhões, trilhões ali e ela ganha nem chega aos pés, né? A gente conquistou muita coisa nos últimos anos, mas mesmo assim, em alguns quesitos, principalmente salarial, tem uma desigualdade muito grande. Sim, estruturalmente, historicamente, que a gente entende que os homens eles detêm de certos privilégios só pelo fato de serem homens, sim. Sim. Momentos, por exemplo, que você fala uma coisa e um homem fala a mesma coisa e as pessoas só vão ouvir ele falando, sendo que você acabou de falar. Então, isso acontece com muita frequência comigo.
Talvez eu acho que é bem difícil mudar, sabe? Eu acho que do jeito que o mundo está indo, a política e tudo mais, eu acho bem difícil melhorar essa situação de desigualdade. Esse foi o Papo de Rua, onde a gente entende um pouco mais do que se passa no consciente coletivo acerca desse assunto. E eu já convido você a permanecer com a gente. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta vamos debater aqui mesmo no nosso estúdio, com a nossa plateia, esse assunto tão interessante sobre igualdade de gênero. A gente se vê daqui a pouco. Eu não preciso de ninguém pra me lambuzar comigo. Eu não preciso de ninguém pra me lambuzar comigo. Eu não preciso de ninguém pra me lambuzar comigo. Eu sozinho lambuzo o texto todinho. Eu sozinho lambuzo o texto todinho. Chegou o molho taste, uma abundância de sabor, uma abundância de lambuzância. Estamos de volta aqui com o último bloco do nosso Papo Reto de hoje, dessa semana. O programa está sensacional. Os nossos convidados nesse momento aqui do estúdio vão participar juntamente também com a nossa professora Jennifer. E a gente já retoma, Jennifer, com uma pergunta sobre um assunto que está em alta hoje nas redes sociais. É o assunto da cultura do estupro. E eu queria perguntar para você o que seria essa cultura do estupro e como isso reflete a desigualdade de gênero. Nossa, esse assunto é muito delicado e muito relacionado ao contexto das redes sociais. A cultura do estupro nasceu a partir de uma discussão realmente que começou nas redes sociais. Não sei se vocês se lembram do que aconteceu em 2016 com uma adolescente no Rio de Janeiro que saiu de um baile funk e foi violentada pelo que foi dito por ela, né, e por pessoas testemunhas, por quase 15 homens, né? Então, isso foi registrado, esses vídeos foram disponibilizados no WhatsApp. Então, o que aconteceu? Além do WhatsApp, essa discussão acabou indo para as redes sociais. Aí foi para o Instagram. Na época, o Instagram não estava no seu hype ainda, né? Mas lá, esse assunto reverberou. E aí, o que se percebeu, né? Um grupo que defendia a ideia de que ela se colocou numa situação de total vulnerabilidade no qual ela estava predisposta a sofrer um estupro. Ela estava com uma roupa curta, saiu de um baile, alcoolizada, tal. Esse foi o discurso de metade de um grupo. O outro grupo falou assim, independente de como ela estava, isso não deveria ter acontecido em nenhuma hipótese. Então, a discussão que aconteceu em todas as publicações sobre esse assunto, qualquer pessoa que levantou a discussão, com qualquer opinião, conseguiu perceber que houve esse debate. Agora, a cultura do estupro está no aspecto em que a gente diz o seguinte, né? A mulher passou por essa situação porque ela fez isso e isso, porque ela se colocou nessa e nessa situação, porque o homem... Então, há sempre uma justificativa. Quando a gente fala cultura, tem um autor que eu gosto muito, que é Dennis Cushing, ele fala sobre cultura e ele fala sobre como a cultura se manifesta. Ele diz que cultura é a representação de um ideal, de como as pessoas pensam, do que elas gostam, do que elas consomem. Então, se a gente vê, né, pessoas, um grupo grande, homogêneo, dizendo assim, ela mereceu. Então, a gente está entendendo que a cultura dessas pessoas estão favoráveis ao estupro. Não necessariamente assim, eu entendo. Ou eu acho que ela realmente não tinha como ser. Isso é, às vezes, muito subjetivo. É muito discreto. Mas quando a gente sempre busca justificativa do agressor, então a gente está, sim, fomentando a cultura do estupro. E isso é muito visível na internet. Nas rodas de conversa, obviamente, a gente fala redes sociais digitais, né? É onde acontece. Mas nas redes sociais, como que a gente está tendo aqui, pode acontecer de alguém levantar uma bandeira e falar assim, poxa, eu acho que ela se colocou numa situação realmente, né? Veja bem. Então, não sei se vocês já viveram isso, assim, se alguém tem alguma experiência para falar. É interessante a gente perceber que isso acontece, por grande parte das vezes, com o público masculino, né? Esse tipo de discurso, de mentalidade. E aí, já puxando aqui o nosso público, os nossos amigos universitários que estão presentes aqui no estúdio, eu vou levantar uma pergunta para vocês. Como é que a gente pode incluir e conscientizar os homens nesse debate sobre igualdade de gênero?
Eu penso que, quando você estava falando, eu já fui pensando. Muitas vezes, esse discurso ele vem justamente, talvez, por uma falta de empatia. Na nossa sociedade, a gente vai para a escola, a gente estuda matemática, a gente estuda português, mas a gente não estuda esse tipo de coisa especificamente. E a gente, muitas vezes, cresce sem saber o que é se colocar realmente no lugar do outro. Então, sobre a sua pergunta, como que o homem pode entrar nesse assunto, nessa discussão? Coloca-se no lugar do outro. É isso, porque o homem ele nunca foi mulher para saber. Então, provavelmente, a opinião dele vai ser uma opinião privilegiada. E aí, como que ele vai poder fazer? Ele vai ter que exercitar a empatia, o que não é algo tão corriqueiro para quem não viveu isso, mas é um exercício da empatia. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre o treinamento de habilidades sociais nas escolas, e eu acho que essa seria a primeira forma, porque como que uma pessoa que se coloca no outro vai defender esse tipo de posição de que a outra pessoa mereceu? Como que eu vou conseguir defender isso se eu penso, nossa, mas imagina como essa pessoa vai se sentir ouvindo uma pessoa falando isso, o sentimento de culpa, o quanto que existem crianças que são estupradas e sentem culpa porque, afinal, foram elas que provocaram aquilo na cabeça delas. E pouca gente tem coragem de falar sobre isso. Então, acho que a empatia seria um ponto muito importante. Além da empatia, vocês conseguem enxergar também outras soluções, outras ferramentas que a gente pode utilizar para a conscientização, não somente do homem, mas também da sociedade em si como um todo? Eu acredito que, para tudo que a gente tiver que falar ou fazer, a gente sempre tem que ter uma base. A gente sempre precisa do básico, ok? E eu acho que nisso a Nath e a Jennifer vão me entender muito bem. Mas eu acredito que a nossa revolução, tudo aquilo que a gente acredita, a gente precisa começar no básico. E, para mim, o básico sempre vai chegar sempre no ponto da educação. Então, em que momento, como a Nath falou, em que momento a gente pode falar disso nas escolas? A gente trabalha com educação, quem trabalha na área sabe que isso é muito mais complicado. Por quê? A gente não está ali para construir mentes, a gente está ali para moldar algumas mentes. Porque a gente não tem o controle do que acontece dentro de casa, daquelas crianças. Por exemplo, estava eu numa sala de aula um dia, dando aula para o ensino infantil, e eu tinha um acordo. Na hora do recreio, a gente sabe que aquela baderna dentro da sala de aula, eu vou sair. E aí, a gente chegou num acordo, eu com as crianças. Eu falei, olha, vamos lá, então. Um dia, a gente vai fazer uma fila. Um dia, quem sai primeiro são os meninos, e no outro dia, quem sai primeiro são as meninas. E aí, falei, bem, vou testar. Gosto sempre de estar testando as coisas, né? Vou testar. E aí, teve um dia que eu pedi para as meninas irem primeiro, e no dia seguinte, eu pedi para as meninas irem primeiro de novo. Na hora que isso aconteceu, a fila dos meninos entrou assim, ó, numa convulsão ali de gente, e crianças de 6, 7 anos de idade. Vocês conseguem perceber, conseguem notar, tipo, a partir de onde aquilo está começando? Então, quando eles começaram a fazer isso, eu fiquei, gente, mas vem da base, vem do básico, vem de dentro de casa, vem daquilo que me ensinaram, vem daquilo que me disseram. E a gente está numa sociedade, a gente vive hoje numa sociedade muito bem informada, e a gente sabe que as pessoas trouxeram isso de muito antes. É igual quando a gente estava discutindo nos bastidores ali, eu gosto muito de literatura, e eu falei que existem várias mulheres que precisaram usar pseudônimos masculinos de homens para poder serem publicadas, para elas poderem entrar na sociedade literária, para poder ser escritora, para poder fazer poesia, sabe? Então, a gente precisa muito daquilo que é base. Não só ensinar os homens, os meninos. A gente precisa ensinar as nossas crianças, a gente precisa ensinar as nossas meninas, sabe? A gente precisa colocar isso na cabeça de todo mundo. Não obviamente, que a gente não vai fazer uma lavagem cerebral ou coisa assim na cabeça de todo mundo, mas como a Nath falou, é a gente colocar empatia, é se colocar no lugar do outro. E a gente está o programa inteiro aqui falando sobre as redes sociais. E o que a gente mais vê hoje em dia nas redes sociais é que as pessoas não têm o mínimo de empatia pelo outro. Um discurso de ódio muito gratuito, sabe? Então, eu concordo muito com o que a Nath falou. Mas eu também acredito que a gente precisa começar do básico. A gente precisa chegar lá embaixo. Aonde que está?
Aonde que está o problema? Vamos enxergar isso aqui para a gente poder chegar aonde a gente quer. E é o que a gente chama de baby steps, né? Que é os passinhos de neném. A gente vai de pouquinho em pouquinho e com a informação que a gente tem hoje, a gente já está mudando isso. Com o programa, a gente já está mudando isso. Tendo um especialista, a gente já está mudando isso, sabe? E eu acho essa parte muito legal, é a gente se embasar naquilo que a gente acredita. Já encaminhando para os finalmente do nosso programa, eu gostaria de saber aqui de vocês, ainda também dos nossos convidados, do nosso público presente no estúdio, o seguinte: qual a perspectiva de vocês para a igualdade de gênero no futuro? Eu gostaria de saber se, de fato, o mundo está se tornando num lugar igualitário para homens e mulheres. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu acredito que estamos sim caminhando para talvez um progresso. São passos que vão ocorrendo de forma devagar, mas estamos indo. O Brasil hoje, apesar de ter muito regresso, com relação aos direitos da mulher, eles já são mais visíveis com a Constituição de 88. Há muito que se concretizar, que se buscar, mas eu creio que a igualdade de gênero ela vai ser, sim, moldada e aperfeiçoada com o passar do tempo e com a informação, né? Ter uma informação verdadeira, não espalhar fake news sobre isso, não também espalhar discursos de ódio sobre as minorias que precisam da compreensão da maioria para que elas se mantenham na sociedade. E é isso. Creio que estamos num avanço com relação a esse assunto. Eu concordo com o que a Ellen disse, principalmente pelo motivo de que, se começarmos pelos pequenos detalhes desde o início, perceberemos uma mudança no futuro. Se não começarmos com essas mudanças no início, desde a nossa criação, acho difícil uma população acreditar e começar a viver da seguinte forma. Se começarmos por esse ponto, mas eu acho que temos tentado a começar. Estamos tentando começar. E se isso acontecer, conseguiremos alcançar o objetivo, que é, de alguma forma, no futuro, termos igualdade entre homens e mulheres, crianças, adultos e idosos. Sermos iguais, todos sermos iguais. Se começarmos desde o início, de fato, talvez isso aconteça, se começarmos. E aí isso se baseia com o que nós estamos fazendo agora e com o que viemos fazer no futuro, nas escolas, nas faculdades e qualquer lugar de conversa. Jennifer, eu vou dar a oportunidade para você trazer para a gente aqui algumas considerações finais acerca desse debate tão importante, tão necessário e tão gostoso também, né? Foi tão especial debater sobre isso nesse programa de hoje. Olha, eu vou pegar a premissa aqui desse programa e vou trazer para a gente como uma consideração final, né, que o que a gente está fazendo aqui é refletir. E você falou uma coisa muito legal. Você falou assim, a gente recebe, às vezes, as coisas, né, de forma muito formatada. Difícil a gente ter uma reflexão a partir de algo que nos vem, que nos é dado, e a gente tem que entregar aquilo do jeito que nos foi pedido, né? A ideia é que a gente consiga refletir, que a gente possa conversar, que a gente possa discutir e permitir que outras pessoas falem o que elas pensam, ouvir as pessoas de verdade, né? Eu acredito na educação como uma solução para tudo o que há. Se me perguntarem qual a solução para a fome, para a desigualdade financeira, educação financeira, educação alimentar, educação para você cuidar dos seus recursos, cuidar da sua alimentação, para você saber onde encontrar. A educação é a chave. Para este assunto, especificamente, a educação é importante. E não é você apenas dizer, é você também ouvir, é uma troca. Então, a gente tem que sair daqui, nós que estamos aqui conversando, e continuar isso em outras esferas. E você que está nos assistindo, a mesma coisa. Continuar essa conversa, compartilhar isso, refletir também, né? Seja aqui nos comentários, seja em outros momentos, conversar com as pessoas e promover, sim, a igualdade de gênero, né? Partindo dessa ideia de que a gente pode conquistar as coisas, de que a gente pode compartilhar as vitórias e de que a gente pode ser feliz juntos, todos nós. Esse foi o nosso Papo Reto de hoje. Esperamos que você tenha, através desse debate, através de tudo que foi apresentado aqui, crescido como pessoa, como cidadão, que você possa não somente guardar para si, mas ser um disseminador de tantas verdades, de pontos e pautas tão necessárias.
Eu gostaria de terminar agradecendo aqui a participação de todos os nossos convidados, da nossa plateia, da Maiara, onde nós tivemos aquele papo ali no carro que foi tão legal, tão especial. Você também pode ver na reprise do nosso programa, aqui mesmo no YouTube. A nossa convidada especial também, Jennifer, professora Jennifer, que é mestre, que é professora, que é escritora. E a você, nosso telespectador. A gente se vê na semana que vem. Eu convido você para que siga as nossas redes sociais, @produtoramondes, MONDES, @produtoramondes, e que você também possa acompanhar o nosso programa de rádio no YouTube todo domingo. Gente, foi uma grande satisfação ter cada um de vocês aqui, ter você, nosso telespectador, e a gente se vê semana que vem.